Ok, estamos aqui ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rede Verdade. Nessa sexta-feira vai começar o carnaval, já está fechando a semana, vai começar aí o carnaval, o feriadão, já em clima de festa, de feriado e tudo. Mas a gente vai fechando a semana hoje aqui no Rede Verdade falando sobre política. Vamos conversar com a deputada estadual Cida Ramos, ela que é do PT, está entrando aí no seu segundo mandato de deputada estadual e já sinalizou que está colocando aí o nome na disputa pela prefeitura de João Pessoa. Ela estava no rádio agora há pouco, no Arapuã FM, já fez algumas revelações lá, mas deixou todas as exclusivas para dizer aqui no Rede Verdade. Deputada Cida Ramos, muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Luiz, sempre generoso. Agradecer esse espaço e dizer que estou pronta para assumir a prefeitura de João Pessoa. Olha aí, já começou desse tema. Eu ia até entrar em outros temas para a gente chegar nisso, mas para poder avaliar como é que você fechou esse mandato, né, no primeiro mandato na Assembleia Legislativa e do ponto de vista da sua atuação lá na Assembleia, o que é que está projetando aí para frente? Eu concluí um mandato, penso que com muita articulação com as pessoas que acreditaram, que votaram, que esperavam uma deputada com muita mediação com a sociedade, uma deputada presente nas lutas da cidade e do estado, e eu diria que o balanço muito positivo. E para esse segundo mandato, você já entrou ali nesse pensamento das eleições municipais ou não? Tem ali agenda para atividade parlamentar lá? Não, muita agenda parlamentar. Estive antes de ontem em Esperança, ontem em Alagoa Grande. Todos os dias eu estou em algum município, né? Chego mais experiente, chego mais fortalecida, eu sinto isso na relação dos demais deputados comigo, né? Todos, a ampla maioria me pede opinião, me chama para discutir os assuntos, o que significa que a gente tem um papel a desempenhar ali, né? Venho muito mais fortalecida do ponto de vista da relação com as pessoas, fortalecida por uma eleição tão complexa e a gente ter sido vitoriosa, né? Então eu digo que eu venho melhor do que antes. A bancada feminina na Assembleia me parece que repetiu o número, são 6 deputadas, não é isso? São 6. Por que esse número não cresce, deputada? Eu acho que tem vários fatores, né? Muito difícil a mulher na política. Por quê? O tempo da mulher é um tempo que é diferenciado do tempo dos homens, né? Os homens, eles têm mais tempo para a política, para se dedicar à vida pública. As mulheres são mais exigidas nesse sentido do tempo, né? A política é muito dura com as mulheres. Ainda prevalece uma concepção de que aquele não é o nosso espaço. E aí, Luiz, se você me permite, pode dizer. Eu fico muito honrada quando me dizem assim, mas você, uma mulher negra, de esquerda, uma mulher que vem dos movimentos sociais, uma professora, sem um sobrenome de parente nenhum que te apoie, com deficiência, você foge de todos os padrões, né? E eu posso dizer que não é fácil para as mulheres. Quando algum companheiro chega ali, deputado, que chega e diz, você não entendeu, eu digo, olha, deixa eu te explicar que tu está sendo machista. Você não entendeu é quando a gente discorda, quando a gente tem posições diferenciadas. Então é muito pesado para as mulheres. Nós não temos uma cultura de participação, seja em sindicatos, seja em associações, né? É muito mais difícil para a gente. Nesse início dessa legislatura agora, de 2023, 2 movimentos políticos chamam a atenção, queria que você comentasse sobre eles. O primeiro é essa unanimidade do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, conseguiu colocar ali, para além dele, 35 deputados e deputadas de posições políticas diferenciadas, de partidos diferentes. Na sua posição, Cida, como foi possível Valber Virgulino e Cida Ramos votarem juntos em Adriano Galdino? No outro sentido, queria saber se você participou do café da manhã do governador
João Azevedo, que chamou aí todos os deputados e deputadas. Como é que você avalia também essa postura do governador? Referente a Adriano Galdino, ele é um presidente habilidosíssimo, um deputado muito habilidoso, com uma capacidade de interlocução muito forte com os deputados. O meu apoio foi muito em função do apoio que antes mesmo do período eleitoral ele já se posicionava frente a Lula. Então, isso aproximou Cida Ramos de Adriano Galdino e possibilitou uma convergência em termos de uma chapa, né? Não sei quais foram os critérios para Valber, mas para mim foi muito baseado nesse apoio a Lula, baseado em alguns posicionamentos, o fato dele sempre ter respeitado a minha participação, seja na CPI do feminicídio, deu total apoio, seja na comissão da pessoa com deficiência, nas frentes que eu coordenei. Então, isso levou a uma aproximação. No tocante ao café da manhã... Sim, o governador conseguiu reunir 36 deputados num café da manhã, enfim. Eu achei muito positivo, né? O governo fez um gesto de chamar a oposição, dizer a política é maior do que qualquer diferença, né? E eu fui nesse sentido, aberta a ouvir. Foi um café da manhã que infelizmente não teve uma fala política, né? Mas eu acho que o gesto foi positivo, né? A política é a arte de você convergir, né? De você ter a capacidade de ouvir as diferenças. A minha posição na Assembleia é a mesma. Ô, deputada, quando você fala na palavra convergir, pronto, você ia continuar sua posição na Assembleia. Tem alguma perspectiva de alteração? Qual é a sua posição política na Assembleia? Qual vai ser? De oposição? Fazer uma avaliação, você nunca fez uma oposição tão radical, né, ao governo. É na independência da oposição ou há um sinal de convergência maior para o governador João Azevedo? Até porque, do ponto de vista da conjuntura nacional hoje, PT, PSB, Lula, tudo isso são pontos em comum entre vocês. Eu sou uma deputada que muita gente, inclusive meus colegas parlamentares, dizem assim: você é muito firme, né? Essa talvez seja uma das minhas características. Firme naquilo que eu acredito como valor, como defesa de ideias, né? A minha posição frente ao governo João, eu tenho uma caracterização desse governo. Eu não acho que seja um governo de frente ampla como é Lula, né? Lula foi eleito por uma ampla base e está realizando um governo de frente ampla. João é um governo de centro, poderíamos dizer assim, de centro, né? Mais centro-direita do que centro-esquerda. É um governo que tem procurado ampliar a sua base de atuação, mas é um governo que eu, do ponto de vista de algumas políticas públicas, né, do ponto de vista da gestão, eu tenho algumas críticas. E essas críticas me levam, em determinado momento, a não convergir com o governo, né? Por exemplo, essa semana eu votei contra 3 projetos que foram vetados pelo governo. Projetos, inclusive, de Camila Toscano, no que diz respeito ao enfrentamento ao feminicídio. Eu presidi uma CPI do feminicídio, jamais poderia votar num projeto de lei que fortalece esse enfrentamento ao feminicídio. Então, assim, não é uma posição radical, né, mas com independência de poder defender as minhas mensagens, os meus valores, o que eu penso para Paraíba. E a conjuntura política não pode sinalizar ou estimular outra caminhada? Pode, a política é algo muito dinâmico, né? É algo muito dinâmico. Agora, para isso, o governo, ele precisa dar sinalizações. Por exemplo, o governador João convidou o presidente do partido para uma conversa, né? Ofereceu alguns cargos, alguns espaços no governo. E, na minha opinião, ontem eu expressei isso na executiva da estadual, da qual eu faço parte, do Partido dos Trabalhadores, dizendo que mais importante do que ocupar espaço é a gente definir o perfil do governo e a gente dizer o convite para participar do núcleo duro, para poder fazer críticas, modificar rumos das políticas, né? Seja ela qual for. Eu acho que isso é mais importante do que a ocupação desse ou daquele cargo. Na área que você
atuava administrativamente, está lá a ex-deputada Poliana Dutra, que foi sua colega também de Assembleia nesse sentido. Você faz uma leitura e pode fazer um comparativo da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Humano nesse sentido, no seu tempo e atual? Há quedas nesse sentido também? Olha, eu vou dizer aqui que eu sou suspeita, né? Mas eu escuto de diversos segmentos, seja do controle social, de pessoas que estão no Tribunal de Contas, Ministério Público, das pessoas usuárias dos programas, e elas sempre referendam a época que eu passei na Secretaria. Né? Eu vejo a necessidade, porque política social, eu estudei isso a minha vida inteira, né? Política social você tem que adequar a cada momento, né, que passa o país. Eu penso que a Secretaria de Desenvolvimento Humano, que tem diversos projetos, já não é a época de Bolsonaro, né? Já é outro momento. Nós estamos saindo de um processo de fome, que era algo que era possível, o governo tratava como natural, para um governo que enfrenta a questão da fome. Então, novos programas, novas políticas precisam ser elaboradas. Inclusive, eu me orgulho de ter sido convidada pelo Consórcio Nordeste para poder, em nome da Frente da Assistência Social, relatar minha experiência, poder dar uma contribuição. Vai ter um evento agora no mês de março, lá em Natal. Esse consórcio que o governador João é o presidente? Esse consórcio. Mas o conjunto do consórcio e quem coordena lá a parte da área social disse que seria muito importante a minha presença. Então eu vou lá com o desejo de poder contribuir, sim. Tá. Vou querer falar sobre João Pessoa, tá? Só para a gente fechar, para a gente falar aí em João Pessoa e, sobretudo, nas eleições de 2024, lhe pergunto sobre o cenário nacional. Alguns paraibanos, lideranças políticas paraibanas, estão sendo investigadas por incitar os tais atos terroristas, sobretudo os do dia 8 de janeiro. Que leitura você tem sobre os políticos daqui da Paraíba? Você acha que eles devem ser responsabilizados por isso? E, basicamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, qual é o destino de Bolsonaro na visão de Cida Ramos? Eu penso que tem que ser investigado, porque não foi um atentado ao presidente Lula, foi um atentado à nação, né? Foi um atentado aos poderes, uma tentativa de golpe, né? Muito forte, né? Um vandalismo imenso, e eu penso que quem contribuiu para aquele ato, seja indo lá e realizando aquelas arbitrariedades ou apoiando financeiramente, precisa ser punido, sim, né? Se tem algum deputado envolvido, ia perguntar, com certeza. Inclusive, eu entrei no Ministério Público com uma ação. Você deu entrada? Dei entrada com uma ação, né? Não é pedindo nada contra a pessoa, é contra o incentivo que se fez. Contra quem? Contra a Valber, contra a Nilvan, né? Isso ficou muito público, né? Até perguntaram, que coragem é essa? Eu digo, não é coragem. Eu não tenho medo de nada, e principalmente quando eu defendo alguma coisa. Portanto, eu estou defendendo ideias, né? Estou sendo contra algo que foi praticado contra a nação. Você acha que Nilvan Ferreira e Valber Virgulino têm responsabilidade, culpa e participação nisso? Todos aqueles que forem caracterizados e comprovados que apoiaram devem ser punidos, sim. Vamos falar de João Pessoa. Cida Ramos quer mesmo disputar a prefeitura de João Pessoa, porque isso está na sua agenda agora de forma muito mais nítida e clara do que teve, por exemplo, em 2020. Eu vou disputar dentro do Partido dos Trabalhadores a indicação, porque eu entendo que o PT, ele tem muito a falar, João Pessoa, né? Ele tem um projeto para a cidade. É um partido importante, partido do presidente, precisa fazer essa boa discussão. Eu estou pronta para ser a primeira mulher a governar essa cidade. Eu trago muitos valores comigo, eu trago uma experiência, eu conheço a cidade. Eu andei a vida inteira por essa cidade, seja de ônibus, de carro, né? Estou muito experiente e eu sei que João Pessoa está preparada para essa ousadia de eleger a sua primeira mulher
e uma mulher com deficiência. Eu estou muito entusiasmada com a ideia, eu estou muito me preparando, inclusive, todos os dias eu leio, eu procuro estudar, conhecer mais essa cidade. Qual é a leitura que você tem da gestão de Cícero Lucena? Eu vejo uma gestão muito difícil, né? Uma gestão que deixa em situação de muita dificuldade quem precisa do sistema de saúde. Se você for em qualquer área da periferia de João Pessoa, você vai ver que falta remédio, né? Tem gente que espera há um ano e meio exames, mas se você for discutir a orla de João Pessoa, a parte mais importante da cidade, você vê um prefeito que vem com um projeto de engorda, que eu temo muito que não seja uma tentativa de derrubar a lei popularmente conhecida como Lei dos Espigões. Você acha que é o que João Pessoa tem de melhor e que se diferencia de toda a orla do Nordeste. Você está dizendo que a questão da engorda da orla é um projeto que, na verdade, esconde uma intenção da gestão de quando a orla for alargada ou engordada, poder liberar os prédios de construção? Mas é uma lei estadual, na verdade, né? Eu temo muito isso. Eu temo que seja essa a principal intenção. E eu já quero dizer que eu lutarei com todas as minhas forças. É tanto que convoquei uma audiência pública para o dia 1º de março. Quero ouvir do prefeito ou de quem ele mandar, o secretário que ele enviar para a audiência pública, que apresenta o projeto, os argumentos. Eu estou pronta e eu estou aberta à discussão. Destacando que essa proibição é estadual, está na Constituição estadual, vale para o litoral paraibano como um todo, né? Teria que mexer lá na Assembleia, inclusive. Se chegar na Assembleia e se for fazer, precisa chegar à Assembleia, nós vamos fomentar a discussão e o enfrentamento, eu diria, aquele bom enfrentamento com a participação da população. Agora, deputada, nessa sua intenção de disputar a Prefeitura de João Pessoa, de ir para as prévias no PT, se for o caso, tem ali ao seu lado o deputado estadual Luciano Cartacho, que política é algo dinâmico. Em 2016, vocês disputaram a Prefeitura em partidos e blocos diferenciados e agora se reencontram, talvez, numa nova disputa, desta vez interna dentro do partido, pela Prefeitura de João Pessoa. E aí, a senhora vai fazer o que com o Luciano Cartacho nesse negócio? Foi um encontro que a vida proporcionou. Luciano saiu do PT num momento muito difícil do Partido dos Trabalhadores, da situação de Lula, e retornou. Inclusive, quando me perguntaram a opinião, eu digo, total, sou a favor que ele volte, né? Então, o partido o abraçou. Então, eu tenho certeza que tanto eu como ele vai respeitar as deliberações das instâncias partidárias, né? Eu vejo no partido um desejo muito grande de militantes, de pessoas que são de setoriais, de grupos políticos internos dentro do PT, para que o meu nome seja referendado. Mas já adianto que eu respeito as instâncias, né? Vejo como natural esse desejo dele querer voltar à prefeitura, assim como acho muito justo eu colocar meu nome. Ele teve o momento dele, a experiência dele, e agora eu acho que o partido e João Pessoa quer experimentar alguém que nunca esteve na gestão. Alguém que tem trajetória técnica, que tem trajetória política, que tem uma relação imensa com a população e que precisa dizer o que pensa e o que pode fazer por João Pessoa. Qual vai ser o critério, você acha que deve ser definido pelo PT e quando, na sua visão? O critério vai ser o critério do perfil, né, do candidato, o que mais se adequa ao que o partido quer fazer por João Pessoa. Mas decisão da municipal, do estadual ou nacional? A relação com o presidente Lula e a deliberação é do municipal, da instância municipal. É o que o diretório municipal apontar. O que o diretório municipal, que deve ocorrer no final do próximo ano. Até lá, nós vamos estar
discutindo, primeiro, a atuação parlamentar, fundamental, e, num segundo momento, realizando um bom debate sobre meio ambiente, sobre saúde, ciência e tecnologia, assistência social em João Pessoa. Nas decisões do PT, a palavra do presidente Lula sempre foi, né, e agora mais ainda, sempre foi talvez a mais forte e a última palavra nisso tudo. Você teria o apadrinhamento de Luiz Inácio Lula da Silva nessa indicação para prefeita de João Pessoa, Cida? Eu conheço Lula desde meus 19 anos. Realizei, inclusive, debates aqui, o super jovem na Faculdade de Direito. Com ele a maior liderança política e sindical do país. E Lula me respeita, conhece meus valores e eu tenho certeza que ele vai dizer à instância municipal que escolha o melhor candidato, aquele que represente mais o Partido dos Trabalhadores e os interesses do povo da Paraíba. Nós vamos fazer uma boa discussão interna. Você tem maioria no diretório hoje? Eu acho que hoje existe um desejo da maioria dos militantes pela nossa candidatura, mas é algo ainda muito cedo, incipiente, né? Vamos levar esse bom debate. Eu tenho o maior respeito aos demais candidatos e que a gente possa fazer essa travessia de forma muito tranquila, com muita participação dos militantes e que ganhe e que se escolha o que melhor puder contribuir para a cidade e para o partido. Você defende que essa discussão toda seja feita sem a possibilidade de abrir uma janela de aliança com o governador João Azevedo? Não, João Azevedo, no caso, não é candidato, Não, né? digo, mas com o PSB dentro de uma possibilidade de aliança para prefeito. Não, eu acho que tem que ter candidatura própria. Eu defendo isso de forma muito forte, né? O partido, ele tem estatura suficiente para ter um candidato, até porque nós temos segundo turno. É o momento das alianças. Tanto o João pode vir a me apoiar, como Cícero ou outros, né? Como a gente vai discutir quem for para o segundo turno. Como eu tenho muita esperança de ir ao segundo turno, o governador João pode ir se pensando como será esse apoio. Olha aí, já deixando o recado e o convite no ar. Agora, toda essa discussão, deputada Cida Ramos, Luciano Cartacho, que já está ocupando a tribuna, inclusive, fazendo o debate municipal, vocês estão esquecendo de colocar na mesa o nome do ex-governador Ricardo Coutinho, que foi candidato, né, a prefeito em 2020. Ele está fora de qualquer debate sobre ser o indicado de novo candidato a prefeito do PT em 2024? Você responde daqui a pouquinho. Segura aí, para o nosso telespectador segurar também. Ele vai um minutinho para o intervalo comercial e volta aqui para a deputada Cida Ramos fazer essa revelação. Um minutinho só.